Bom, estamos de volta, com a biologia hoje, tá bom? A gente falou sobre o sistema ABO no nosso vídeo passado, então em biologia hoje a gente vai falar sobre o fator RH, ou sistema RH. E só fazendo aí um pequeno histórico, a gente lembra que ali por volta do início do século XX, a gente teve a descoberta, do sistema ABO por um cientista austríaco chamado Carl Lindsteiner, né? Ele classificou os sangues em A, B e O. Aí 2 anos depois, outros cientistas descobriram o tipo de sangue AB. E, comandante, isso daí revolucionou a questão desse sistema de transfusões, né? Mas assim, o Lindsteiner, ele percebeu ainda que ainda existia alguma coisa errada. Pessoas ainda estavam morrendo, né? As transfusões, ainda algumas poucas transfusões ainda estavam dando errado. Mas por quê? Existia um outro fator, né, que determinava isso daí. Foi que depois de aproximadamente 40 anos, o Lindsteiner descobriu o fator RH. Ok? Bom, mas como foi que ele descobriu, comandante, o fator RH? O Lindsteiner ele pegou uma macaca do gênero Rhesus. Por que, comandante, que ele escolheu essa macaca aqui? Porque ele sabia que essa macaca aqui, o organismo dela era muito parecido com o organismo humano. Ok? Então ele escolheu essa macaca aqui e injetou sangue, vou colocar bem aqui, ó. Ele injetou sangue da macaca Rhesus em um coelho, comandante. E ele percebeu, eles coletaram o sangue desse coelho e percebeu que aqui foi produzido um anticorpo. E, comandante, se o sangue do coelho produziu um anticorpo, é porque com certeza o sangue do macaco tinha alguma estrutura, tinha algum fator que era estranho ao sangue do coelho. E que na época o Lindsteiner chamou de fator Rhesus, em homenagem à macaca Rhesus, ok? Mais tarde ele chamou também o que? De fator RH, em homenagem à macaca Rhesus. Por isso que eu coloquei aqui RH vermelhinho aí, fator RH. Bom, se ele deu o nome de fator RH, então o nome do anticorpo também ele deu de anticorpo anti-Rhesus, ou anticorpo anti-RH. Pronto, ficou assim, anticorpo anti-RH, ok? E o comandante, depois o que ele fez? Ele pegou várias amostras de sangue humano, então ele coletou sangue de várias pessoas e ele colocou o anticorpo anti-RH nessas amostras aqui, ó, para ver se ocorria algum tipo de reação. E para surpresa dele, comandante, o que aconteceu? O sangue dessas pessoas, da grande maioria das pessoas, começaram a aglutinar. Aqui, ó, esse aqui aglutinou, esse aqui aglutinou, ou seja, a grande maioria das amostras, o sangue estava aglutinando. Ok? Então, na grande maioria, o sangue estava aglutinando. Mas existia uma minoria que o sangue não estava aglutinando. Então, essas pessoas em que o sangue aglutinou, ele classificou essas pessoas em RH o quê? Positivo, ou seja, aqui tem fator RH, que é muito parecido com o fator que existe na macaca Rhesus. Aqui aglutinou, então eu vou chamar esse cara de RH positivo. Aqui aglutinou, RH positivo. A grande maioria aglutinava, mas existia uma minoria que não aglutinava, comandante. E essa minoria que não aglutinava,
ele chamou de RH negativo. RH negativo. Ok? Bom, mas aí descobriu-se o fator RH. E a questão é o seguinte: comandante, aonde é que está presente o fator RH? O fator RH é uma proteína, ok? Que está presente na membrana das hemácias dessas pessoas aí, que são RH positivo. Pergunta que não quer calar, comandante. Então quer dizer que uma pessoa que é RH positiva pode doar para outra pessoa RH positiva? O que tu acha, comandante? De novo a pergunta. Um cara que é positivo pode doar para um positivo? Pode, comandante. Então quer dizer que esse positivo, o cara que tem um fator RH positivo pode doar para esse? Pode. Por quê? Porque a mesma estrutura, a mesma proteína que tem na membrana desse cara, tem na membrana desse. Então esse cara aqui não vai reconhecer esse sangue aqui como intruso, como desconhecido. Né? Ele aceita aquele sangue, o sistema imunológico dele não é sensibilizado. Ou seja, o RH positivo pode doar para o RH positivo. Aqui, né? Vou colocar aqui. Então aqui o RH positivo, ele doa para o RH positivo. Outra pergunta, comandante. O RH negativo pode doar para o RH negativo? Tá? 10 segundos para te pensar. 1, 2, 3, acabou teu tempo. Pode, comandante. O negativo pode doar para o negativo. Por quê, comandante? Porque são sangues parecidos. Não existe a proteína RH lá no sangue dessa pessoa. E também no sangue dessa não existe proteína RH. Então quer dizer que o sangue é RH negativo significa que não tem fator RH, que é RH negativo. Então não tem fator RH, não tem a proteína na membrana das hemácias. Então, o RH negativo pode doar o RH negativo? Pode. Bora aqui. Pode. Fica melhor assim. Doa. Doa para RH negativo. E comandante, o RH negativo, ele pode doar para o positivo? O que é que tu acha aí? 10 segundos para te pensar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Pode, comandante, pode, porque olha só, pensa comigo. Esse cara aqui, ele não tem a proteína. Ele não tem proteína. Proteína que está presente na membrana da hemácia. Ele não tem. Então, quando ele chegar aqui, ó, esse cara aqui não vai destruir. Ele não tem proteína RH, ok? Então, ele também pode. Ele também... então negativo doa também. Vou colocar bem aqui. Doa. Agora, bora ver esse caso aqui. O RH positivo pode doar para o RH negativo? Não, comandante. Aí não pode. Por que não pode? Porque esse cara aqui tem nas proteínas dele, ou melhor, tem nas hemácias dele, essa proteína, né? Que a gente chama de fator RH, né? Ou fator RH positivo. Então, nas proteínas, lá existe, aderido na hemácia dele, esse tipo de proteína. Então, quando chegar aqui, vai sensibilizar esse cara negativo. Esse cara que vai produzir anticorpos e que vai tentar o quê? Destruir as hemácias que vieram desse cara, ok? Causando prejuízo ou até a morte. Ou seja, então quer dizer que o RH positivo não pode doar para o negativo. Já o negativo pode doar para o positivo, o negativo pode doar para o negativo e o positivo pode doar para o positivo. Tá ok, comandante? Devagar, dá uma olhada aí, ó. Deixa para te dar uma olhada aí. Bom, comandante, mas tem um problema. Existe uma doença chamada de eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, ou DHPN, doença hemolítica perinatal. E, comandante, essa doença, ela é uma doença provocada pela incompatibilidade sanguínea, ok? Mas, comandante, ela tem uma condição. E qual é a condição para que essa doença aconteça aí, comandante? Deixa eu ajeitar aqui. Né? A condição é essa aqui, comandante. Olha, a mãe tem que ser RH
negativa, né? O pai tem que ser RH positivo. E o primeiro filho desse casal aqui, comandante, ele tem que ser necessariamente RH positivo. O que é que acontece aí, comandante? O filho é positivo, a mãe é negativa. O filho lá nas hemácias, né, na membrana das hemácias desse filho aqui, existe uma proteína, né? A proteína RH. Essa proteína, ela não vai prejudicar essa mãe aqui durante a gestação, não prejudica, comandante, mas na hora do nascimento, uma pequena quantidade de sangue dessa criança aqui, né, consegue sensibilizar a mãe. E aí faz a mãe produzir o quê? Né? Vou colocar bem aqui, olha. Então quer dizer que a mãe, ela produz anticorpos. Produz anticorpos anti-RH. E comandante, pergunta que não quer calar. Esse filho aqui, ele é prejudicado? Ele não é prejudicado, comandante. Ele só serve para sensibilizar a mãe. Então ele não é prejudicado, ele nasce normalmente. Ok? Mas se o segundo filho, né, eu vou chamar esse filho aqui, ó. Vem aqui, eu vou chamar de primeiro filho. Pronto. Se o segundo filho for... Então, aí vem o segundo filho. Se esse segundo filho aqui, comandante, ó, tá? Deixa eu colocar aqui para ficar um negócio bem. Se esse segundo filho aqui for RH positivo, aí sim, comandante. A mãe, né, o sangue da mãe que produziu o anticorpo anti-RH vai atacar o sangue desse filho aqui, destruindo as hemácias dessa criança aí, desse recém-nascido aí, tá ok? Então, assim, a pergunta que não quer calar, mas tem tratamento para isso? Tem tratamento. É por isso a importância do pré-natal. Os médicos colocam um tipo de soro aí que consegue, né, reverter esse quadro aí, ok? Mas você tem que fazer pré-natal, tem que fazer tratamento, tá bom, comandante? Então, assim, comandante, tá aí o meu esquema todo para ti aí, ok? No nosso próximo vídeo aí a gente vem com física, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aí.